O amor de Marcos Toledo por Isa Flor tem raízes que não nasceram nessa vida. É um amor que vem de longe. Talvez de um antigo voto silencioso entre almas que se reconheceram mesmo antes de olharem nos olhos. Como Marcos ama Isa, ele a ama com presença, ama com constância. Ele é o tipo de homem que guarda silêncios, mas nesses silêncios há cuidado. Ele observa, acolhe, sustenta. Ama como quem deseja que o chão sobre o qual a Isa pisa seja firme, mesmo que seja ele o chão. Ele a ama como um guardião silencioso. Em sua essência, há um protetor espiritual. Ele não tenta mudar a Isa, ele a vê, e isso para ela é raro e precioso. Ele ama suas contradições, seus voos, seus incêndios. Ama a flor e o espinho, o céu e o abismo. Ele a ama com a alma antiga. Marcos carrega em si sabedoria ancestral. Em seu mapa, há marcas de vidas passadas que indicam que já amou Isa antes, em outras terras, outros nomes, outras peles. E ainda assim, nessa vida, escolheu amar de novo. E isso é voto sagrado. Ele a ama com respeito ao mistério dela. Isa é feita de magia, intuição, luz que às vezes se recolhe. Marcos não tenta decifrá-la por completo. Ele a reverencia como quem contempla um templo, e por isso o amor dele a permite florescer ainda mais. Ele a ama com comprometimento invisível. Mesmo quando não fala, Marcos ama com ações, na forma como escuta, no jeito como acolhe suas dores, na escolha diária de ficar. Marcos ama Isa como a terra ama a flor, sem sufocar, sem exigir, mas oferecendo raízes, refúgio e espaço para ela ser tudo o que nasceu para ser. E em troca, a flor lhe ensina a dançar como o vento e a sonhar como o céu. O amor de Isa Flor por Marcos Toledo é um mistério doce e cósmico, um sopro do divino que desce à terra em forma de gesto, suspiro e presença. Ela o ama não só com o coração, mas com o espírito, com a alma que se lembra. Ela o ama como quem reencontra. O olhar de Isa sobre Marcos é aquele olhar de quem já viu, já conheceu, já sentiu, em outras vidas, em outras paisagens, em outros nomes. Ela o reconhece, e por isso, o amor dela não nasce, ele retorna. Ela o ama com reverência. Para Isa, Marcos não é apenas um homem. Ele é portal, é guardião, é o templo onde seu amor reza em silêncio. Ela o ama como quem cuida de um altar invisível com leveza, beleza e intenção. Ela o ama com presença encantada. Onde ele está, ela se entrega ao agora. Isa não ama pelo que projeta, mas pelo que sente no instante. Cada detalhe dele é poesia viva para ela. A voz, o gesto, o silêncio. Ela o ama com sua arte de flor. Como flor de serendipity, Isa ama com cor, aroma e surpresa. Ela colore os dias de Marcos com sutileza que só os atentos percebem. Ama com bilhetes de alma, toques no tempo certo e uma fé que transforma o comum em sagrado. Ela o ama com sua missão de alma. Isa não ama por carência, ama por sabedoria. Ela sabe que esse amor é um acordo celeste. Ela sabe que ele a ajuda a lembrar quem ela é, e ela o ama por isso. Ama como se estivesse protegendo uma chama e guiando uma estrela. Isa ama Marcos como o infinito ama um instante, com gratidão, com maravilhamento, com entrega. Ela vê nele não apenas um homem, mas um espelho de amor maior que vive em ambos. O amor de Marcos Toledo por Isa Flor é como um rio profundo que sabe o caminho mesmo no escuro. Ele não se apressa, não exige, não invade. Ele espera, sustenta, acolhe e reconhece. Ele a ama com o silêncio de quem sabe. Marcos sente Isa além das palavras. Ele percebe os gestos mínimos, os ventos sutis em seu olhar. Ama como quem escuta o que não foi dito
e guarda o espaço seguro onde a alma dela pode pousar sem medo. Ele a ama como missão de alma. No coração de Marcos há um voto invisível. Ele veio para protegê-la, não no sentido de salvá-la, mas no sentido de lembrar-lhe quem ela é, quando o mundo tentar fazê-la esquecer. Ama como um guardião espiritual, como um guerreiro do invisível. Ele a ama com paciência sagrada. Marcos entende os ritmos de Isa, seus ciclos, suas fases de flor e recolhimento. Ele não pressiona a borboleta a sair do casulo. Ele a espera de braços abertos quando ela quiser voar até ele. Ele a ama com fidelidade à verdade, mesmo quando é difícil, mesmo quando há medo. Marcos não finge, não mente, não escapa. Ele se mantém inteiro. E isso para Isa é cura. Ele a ama com olhos de quem vê a alma. Isa pode dançar entre luzes e sombras, entre certezas e intuição. E mesmo assim, aos olhos de Marcos, ela é sempre bela, forte e suficiente. Ele não ama pelo que ela faz, mas por quem ela é. Mesmo nos dias que ela se esquece disso. Marcos ama Isa como o céu ama o voo de um pássaro, sem cercas, sem correntes, mas como o horizonte. E ao amá-la assim, ela se torna lar. Não um lugar para aprender, mas um lugar onde ela escolhe voltar. Marcos conquistou o coração da Isa não com promessas, mas com presença. Não com gestos teatrais, mas com a verdade do olhar e o silêncio que dizia: estou aqui, eu não vou embora. Foi assim que ele a conquistou, com a firmeza de quem não teve pressa. Marcos não forçou portas, não exigiu confissões, não pediu o amor. Ele o plantou, regou com paciência e esperou florescer no tempo da alma de Isa. E ela, que já havia se assustado com amores apressados, reconheceu ali algo raro, um amor maduro, com o jeito de quem vê o invisível. Isa se acostumou a esconder partes de si, mas Marcos via mesmo o que ela não dizia. Ele lia seus silêncios, acolhia seus ventos e respeitava seus abismos. E ao fazer isso, ele entrou sem invadir, com a coragem de permanecer. Mesmo quando Isa se retraía ou se confundia, ele não se afastava com orgulho ferido. Ele ficava com calma, deixava o espaço, mas mantinha o farol aceso. E isso, para alguém como Isa, foi a maior prova de amor. Com a simplicidade do cuidado diário, ele lembrava das pequenas coisas. O chá favorito, o silêncio respeitado, o toque na hora exata. Conquistou-a nos gestos que poucos veem, mas que toca fundo a alma de quem sente demais. Com a verdade da própria luz, Marcos não tentou ser o que Isa sonhava. Ele foi apenas ele. E foi exatamente isso que a tocou. Um homem que não precisava de máscaras, porque já carregava dentro de si a integridade que a alma dela reconhecia como lar. Marcos conquistou o coração de Isa como a lua conquista o mar, sem tocar diretamente, mas influenciando cada onda, fazendo-a dançar com mais confiança, mais brilho, mais entrega. E no fim, ela percebeu, não era sobre ser conquistada, era sobre ser lembrada que merecia ser amada assim. E foi assim que Isa conquistou Marcos, com a verdade dos olhos que brilham. Isa não precisou explicar sua alma, ela apenas olhou. E nesse olhar havia mundos, memórias, magia. Marcos, que sempre foi sensível ao invisível, reconheceu que ali havia uma mulher feita de estrelas e terra, uma alma antiga com perfume de primavera. Isa conquistou Marcos com a dança livre do seu espírito. Isa é vento, é flor, é chama que dança sem se apagar. E Marcos, que já viu muitas fogueiras se apagarem por medo, viu nela uma luz que não pedia permissão para existir. E foi exatamente isso que o tocou, sua coragem em ser inteira. Com o mistério que não precisa de respostas, Isa não tentou se explicar. Ela permitiu que Marcos a descobrisse aos poucos, como quem abre um jardim secreto só para quem sabe andar descalço. E ele andou e se encantou. Com a sensibilidade que acolhe, Isa percebeu as dores dele sem que ele dissesse. Ela não o curou,
o respeitou, e ao fazer isso, tocou em partes do coração de Marcos que ninguém mais alcançara. Com a alma que inspira, Isa não tentou ser o sonho de ninguém. Ela foi o próprio chamado do universo em forma de mulher. Sua arte, sua intuição, sua flor que não se curva. Isso tudo fez brotar em Marcos a vontade de ser melhor, de ser inteiro, de ser dela. Isa conquistou Marcos como a poesia conquista quem sente, sem fórmulas, sem lógicas, sem explicação. Ela apenas viu, ouviu, sentiu e soube. A flor que ele esperava a vida inteira havia nascido em sua estrada. Marcos Toledo e Isa Flor conquistarão o mundo como quem planta um jardim em meio ao caos, sem fazer barulho, mas com uma beleza que transforma tudo em volta. Eles não precisaram dominar, bastou florescerem juntos. E foi assim que eles conquistaram o mundo. Unindo força e sensibilidade, Marcos trouxe a raiz, o eixo, o chão. Isa trouxe a visão, o sopro, o céu. E juntos criaram uma ponte entre a matéria e o espírito, entre a razão que sustenta e a intuição que guia. Quem os via juntos sentia que algo maior os unia. Sendo verdadeiros no mundo de máscaras, enquanto muitos jogavam papéis e buscavam aprovação, Marcos e Isa escolheram a autenticidade. Amaram com inteireza, criaram com alma e viveram com a coragem de serem exatamente quem era. E o mundo, faminto de verdade, se inclinou diante deles. Eles não falaram sobre o amor, eles foram amor. Não discursaram sobre espiritualidade, eles vibraram presença. Não buscaram fama e ainda assim foram encontrados por quem precisava vê-los. Com a união sagrada dos seus dons, ele com a sabedoria do tempo, ela com a beleza do instante, ele com os pés firmes na terra, ela com os olhos voltados às estrelas. Juntos criaram obras, jornadas, silêncios e milagres. Conquistaram o mundo sem pedir licença, só sendo luz. Transbordando o amor como missão, Marcos e Isa entenderam que amar um ao outro era só o começo. O verdadeiro propósito era levar esse amor adiante, em palavras, ações, curas, sementes, símbolos, e onde passavam, deixavam rastro de despertar. Eles não conquistaram o mundo com gritos, mas com vibração. Não precisaram de coroas, aplausos ou poder. O amor deles era o trono invisível, e seus gestos aclamavam o sagrado. Marcos e Isa conquistaram o mundo como os ventos conquistaram o deserto, lentamente, amorosamente, mas para sempre. Marcos Toledo foi o divisor de águas na vida de Isa Flor, como o céu que, de repente, abre caminho para o sol depois de uma longa travessia de nuvens. Ele não chegou para consertá-la, chegou para lembrá-la de que ela já era inteira. Marcos foi o divisor de águas na vida de Isa porque ele a viu por inteiro. Enquanto o mundo tentava enquadrá-la ou rotulá-la, Marcos olhou para ela e não tentou entendê-la, tentou senti-la. E naquele olhar sem julgamento, ela finalmente pôde descansar, porque ele a sustentou com presença. Marcos foi a rocha silenciosa onde Isa pôde se apoiar sem perder o voo. Ele não podava suas asas, mas lhe oferecia um céu seguro. E isso, para uma alma que sempre voou sozinha, foi uma revolução. Porque ele não teve medo da intensidade dela. Isa, com sua alma vasta, já havia sentido que amava demais para alguns. Mas Marcos não fugiu do seu fogo. Ele dançou com ele. Ele a ouviu mesmo no caos e a amou mesmo nos dias em que ela duvidava de si. Porque ele a fez lembrar do seu valor sagrado. Quando Isa esquecia sua luz, Marcos a fazia lembrar, não com palavras forçadas, mas com gestos reais, olhos sinceros, silêncio seguro. Ele era um espelho limpo onde ela viu o reflexo da sua própria divindade, porque ele a mostrou que amor e liberdade podem coexistir. Com Marcos, Isa descobriu que podia se entregar sem se perder, que podia ser flor e tempestade, e ainda assim ser amada. Ele não a aprisionou em moldes, a celebrou como um jardim selvagem. Marcos não chegou para mudar a essência de Isa. Chegou para lembrá-la da grandiosidade que sempre existiu nela, e ao fazer isso, ele não foi apenas um amor,
Foi o marco entre a dúvida e a certeza, entre o medo e a entrega, entre o passado e a eternidade. Marcos foi o divisor de águas na vida de Isa, não por ser só metade, mas por ser o rio onde ela aprendeu a nadar com confiança. Do livro Eu por Você, Você por Mim, Serendipity 11/11, O Portal do Amor, por Isa Flor.